senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores públicos presentes, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo e pela página da Câmara no Facebook, um bom dia a todos. Na presente data de 18 de agosto, às 9h15, para darmos início à 21ª sessão ordinária do ano de 2021, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos os presentes. Estão presentes o vereador Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, Dude, Sônia Patos Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Pastor Rogério, Paulinho dos Condutores, eu, Edgar Sasaki. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levante para a execução do hino nacional brasileiro e peço ao vereador Roninha que, após a execução do hino, proceda a um trecho da leitura da Bíblia.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, público presente. Bom dia, você que está acompanhando em casa, pelas redes sociais e pela TV. É com honra que eu venho aqui dizer um trecho da palavra do início de nosso trabalho de hoje. É uma honra, presidente, quando um de nós é apontado para estar aqui iniciando o nosso trabalho com a palavra de Deus. Que fique no coração de cada um no dia de hoje essa palavra que tocou em meu coração. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade, estamos nessa casa sempre honrando a nossa palavra. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu agradeço mais um dia de trabalho. Obrigado a todos. Nesse instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinados, os expedientes dos vereadores. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção 349, moção congratulatória ao Instituto dedicar, na pessoa de sua presidente, a senhora Paula Fernandes Gonçalves Pereira da Silva, em homenagem à inauguração de sua sede, ocorrida no dia 10 de agosto de 2021. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção 350. De 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que conste na ata os trabalhos dessa sessão, o registro de moção comemorativa ao dia do cardiologista, celebrado em 14 de agosto. Nessa oportunidade, então, consignemos nossos mais sinceros cumprimentos aos profissionais da área pelo transcurso da data dedicada a importante ofício. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidente dessa casa que seja adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 351/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que conste na ata dos trabalhos dessa sessão, o registro de moção congratulatória à paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos pela realização do triduo de 26 anos da paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, completado no dia 15 de agosto de 2021. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 352/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que conste na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do dia do cardiologista, 15 de agosto. Diante da grande importância dessa data, reconhecemos todos os profissionais que cuidam e conscientizam a população sobre os cuidados que precisam manter com a saúde para evitar problemas no coração. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 353/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos dessa sessão, registro de transcurso do Dia do Artista do Teatro, 19 de agosto. Nessa data, homenageamos todos os profissionais que atuam em performance teatral, tanto os atores e diretores e todos os que de qualquer exercem suas atividades para o sucesso das peças teatrais. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidente dessa casa que seja adotado
as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 354/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, consignar atos dos trabalhos dessa sessão, o registro do transcurso do Dia Nacional do Ciclista, 19 de agosto. Nessa data, tem como objetivo reconhecer e valorizar todos os ciclistas de Jacareí. Cabe destacar que, nos últimos anos, essa prática tem sido cada vez mais comum no trânsito da nossa cidade, sobretudo em razão da pandemia. Dessa maneira, é de fundamental importância o poder público garantir a todos os ciclistas de nossa cidade acessibilidade no trânsito e conscientização dos motoristas para a valorização e respeito a essa modalidade, que tem crescido muito em nosso município. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 355. Moção congratulatória ao pastor André Roberci, dirigente da congregação do Jardim Nova Esperança, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 17 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção 356, moção congratulatória ao pastor Márcio Santana, dirigente da congregação do Parque Meia Lua, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 16 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção 357, moção congratulatória ao evangelista Oswaldo Caires de Souza, dirigente da congregação do Portal da Alvorada, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 17 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção 358, moção de aplausos aos estagiários da Câmara Municipal de Jacareí pelo empenho com quem vem desempenhando suas funções. Autoria, vereador Dude. Não temos mais moções, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Primeiro requerimento 287, a EDP solicitando a urgente substituição de poste de madeira por poste de concreto na região de confluência da Rua Marquês Sapucaí com a Rua Marquês do Maranhão, de frente do número 588, no Jardim do Marquês, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 288, Aviação Jacareí, solicitando o aumento do número de horários de ônibus que fazem a linha Jacareí-Garatá. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 289, a JTU Jacareí Transporte Urbano, solicitando a construção de abrigo com assentos em ponto de ônibus existente próximo ao número 368, na Rua Deputado Arnaldo Laurindo, no Parque Meia Lua. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Requerimento 290 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas ostensiva no Jardim Santa Marina. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 291 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas ostensiva no residencial Santa Paula. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas ostensiva no residencial Santa Paula, no Parque Santo Antônio e no Parque dos Príncipes. Segue print compartilhado em rede social com moradores do residencial Santa Paula, bairro onde são constantes as reclamações referentes a furtos a residências. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da corporação e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Senhor presidente, foi pedido votação
do requerimento. Fiz esse requerimento porque moradores nos questionaram com respeito a furtos às suas residências. Ninguém tem o direito, por mais que está passando necessidade, de invadir a residência de ninguém. Ninguém tem direito, senhor presidente, de fazer essa invasão e furtar os bens que ali estão. Por esse motivo, os moradores pediram que o batalhão possa fazer ronda constante nos bairros aqui citados, para que então eles possam ter ali mais segurança naquele local, e nós pedimos aí que os nobres pares possam votar esse requerimento. O requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 292, a JTU Jacareí Transporte Urbano, objetivando a elaboração do estudo com vista à ampliação do horário da linha de ônibus, com destino ao Parque Califórnia, autoria vereador Hernani Barreto. Foi pedido votação, senhor presidente. Alô? Fala daqui, ó. Requerimento está em votação. Senhor presidente, por questão de ordem. Pois não. Quero agradecer ao vereador Luiz Flávio por prestar o microfone e poder fazer um comentário a respeito desse meu requerimento. Dar os parabéns ao pessoal que esteve aqui conosco, dos sindicatos, do Instituto Federal, muito bem colocado aqui nessa tribuna pelo senhor João Campinho, algumas questões importantes e de extrema relevância no que diz respeito aos serviços públicos. Eu, na condição de servidor público, aqui nós estamos falando de uma concessão de serviço público, que no caso for necessário, porque nós não temos dentro do Executivo Municipal condição de fornecer o transporte público coletivo. Mas é uma questão específica, então a gente percebe que dentro do sistema nós temos, sim, casos que podem ser delegados e questões e serviços públicos que não têm condições de serem terceirizados. Se a gente acabar com essa estabilidade, acabar com os direitos, acho que nós estamos fadados ao fracasso. Então peço que todos os vereadores votem favoráveis a esse requerimento que fiz para a JTU, embora ontem recebemos a informação que a partir de hoje já seremos atendidos. Obrigado. O requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 293. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais, ser oficial a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, solicitando providência referente à poluição lançada no córrego, que passa em uma área verde, existente no final da rua Antônio Pedro da Costa, próximo ao 225, Jardim Santana do Pedregulho. Segue foto. Deste modo, respeitosamente recorremos ao préstimo da CETESB, Companhia Ambiental do Estado, antecipando agradecimento pela atenção dispensada. A autoria, vereador Valmir Meia-Lua, foi pedido votação. Presidente, eu estive lá, já mostrei essa foto aqui na tribuna, aqui na sessão de Câmara. Esse córrego está muito, uma espuma que dá assustadora para o bairro
Santana do Pedregulho. Eu fiz esse requerimento para a CETESP tomar essa providência quanto mais rápido. Então, quero pedir o voto dos vereadores favoráveis. Quero anunciar aqui também a presença do sindicato do SAI, a presença do Evandro do Destro, esqueci de mencionar naquele horário, que também se fez parte aqui também. Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. 294, ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficial JTU Jacareí Transporte Urbano, solicitando a volta do horário das 7 horas, aos sábados, na linha circular 3, Parque Meia Lua, bem como de outros horários que atendem aos estudantes da região. Este vereador vem recebendo várias reclamações de moradores do Parque Meia Lua, que relatam que o ônibus que faz a linha do Parque Meia Lua via Jardim Luiza aos sábados, no horário 7 da manhã, foi retirado, permanecendo no horário 5h10, 6h10 e depois 7h55, os quais não atendem os trabalhadores que entram no expediente 8 da manhã e são prejudicados, pois muitos deles têm de caminhar até a sede da JTU para pegar o ônibus da linha Cidade Nova de Jacareí, causando assim sérios transtornos à população do bairro. Estamos recebendo diversas queixas, também de mães de estudantes que reclamam que as aulas voltaram, aliás, e os horários dos ônibus ainda se encontram em horário de período crítico da pandemia. Ocorre que os horários atualmente praticados pelo coletivo no bairro Lagoa Azul e Parque Meia Lua não coincidem com a entrada dos períodos de escolas, causando transtornos aos estudantes, especialmente a Escola Olívia do Amaral Santos Canetieri e a Mauri Teixeira Vasque, e aos mais moradores dos referidos bairros que estudam em outros estabelecimentos centro-cidade. Diante do exposto, solicitamos que retornem os antigos horários dos ônibus, de forma que possa atender com eficiência a população, tendo em vista que as aulas já voltaram ao normal. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, esse horário desse ônibus, o dia de sábado, é das 5 horas, 6 horas. Depois não tem às 7, depois só 5 para as 8. Aonde se viu um horário de um ônibus do Parque Meia Lua não ter 7 horas no bairro, se tem distrito daquele tamanho, Lagoa Azul 2, Jardim Conquista e Mar de Vale. Tem 4 bairros e a Barra do Poço, 4 bairros ao lado do Parque Meia Lua. Você acredita que não tem ônibus 7 horas no Parque Meia Lua? E o povo tem que vir a pé até a na JTU na garagem para vir para a cidade. Isso aí é 47 anos atrás que eu fui morar no Parque Meia Lua, não pode acontecer isso agora. Isso é falta de respeito com a população do Parque Meia Lua. Não pode acontecer isso no nosso bairro. Você acredita que no sábado estava lá e não tem ônibus? Quando eu falo, quando eu mostro com o dedo, é porque eu estava no local. Não tem ônibus no dia de sábado. A população sofre por isso. Peço o voto favorável dos vereadores. Esse aqui fala? Vamos lá. Obrigado. Senhor presidente, esse está alto. Eu quero aqui somar ao vereador Valmir e complementando o que eu disse, até porque o requerimento anterior foi um requerimento de minha autoria, pedindo linhas no Califórnia. O informe da prefeitura de ontem, Valmir, fala que a partir de hoje estão aumentando, acrescendo linhas nos seguintes bairros: Califórnia, Parque Santo Antônio, Jardim Emília, Imperial e Pedra Mar, Rio Comprido, Balneário Paraíba, Jardim Maria Amélia, Bandeira Branca e Santa Marina. Isso, obviamente, é fruto do trabalho de vários vereadores dessa casa, mas a gente não vê o Meia Lua aqui. Então, o senhor pode contar comigo e acredito com os demais vereadores
para que a gente faça o nosso trabalho e consiga melhorar as condições do transporte público coletivo. Sou favorável. Senhor presidente, também quero contribuir. O que a gente observa é uma falta de gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana, quem é responsável aí para regular esse contrato. A gente vê, pastor, esse problema em todos os cantos da cidade. É num bairro que não tem a linha das 5 horas, é num bairro, ou no outro não tem, tem às 5 e não tem às 7. Pô, o trabalhador, imagina só aquele trabalhador que está precisando do ônibus 5 horas da manhã. Que horas essa pessoa levanta? 3, 4 horas da manhã para ir pegar o ônibus e tem que passar por essa falta de humanidade, que é essa falta de horário dos ônibus. Se quer falar em igualdade, aí é um exemplo já para começar melhorando a qualidade de vida das pessoas. As coisas elas não podem ficar apenas na falácia. Então, quando eu venho aqui, critico a empresa, e hoje nós vamos mostrar a reação da população em relação ao serviço de ônibus prestado pela empresa JTU. E depois não adianta reclamar que caiu o número de usuários, que caiu a arrecadação da empresa, que a empresa vai quebrar, porque se não põe o ônibus para circular, as pessoas vão procurando outros métodos de transporte, perde o cliente. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável também ao pedido do vereador Valmir Parque Meia Lua e dizer, como o vereador Hernani do Republicanos acabou de falar, linha 6, 8, 10, 11, 13, 14, aliás, 15 e 28, essas linhas, elas terão um acréscimo, né, no atendimento, vai melhorar a partir de hoje. Vamos ver se realmente será melhor o atendimento para esses bairros que o vereador acabou de falar. Que o Meia Lua possa também retomar esses horários que estão em debilidade. Até porque ontem voltou ao normal os comércios. Os comércios voltaram ontem ao normal, né? Agora nós temos aí, bem dizer, 100% do comércio funcionando, graças a Deus. Até que, enfim, isso aí, logo, logo, nós teremos aí uma liberação também dessa máscara, né? Logo, logo, nós vamos poder sorrir sem isso aqui, as pessoas vão poder sorrir um para o outro. E, logo, logo, tudo volta ao normal, com certeza absoluta. Então, pedimos à JTU, a Secretaria de Transporte, né, que possa ver essa situação do Meia Lua. Sou favorável. Senhor presidente, também quero colaborar nesse assunto, né, um assunto recorrente aqui nessa casa. Toda a sessão de Câmara há reclamações com relação ao transporte público. E essas reclamações se contrapõem à fala do secretário de Mobilidade Urbana nessa casa, que afirmou aqui em alto e bom tom que não havia superlotação nos ônibus do transporte coletivo da nossa cidade. Não é possível que todos os vereadores aqui, seja da base, seja de oposição, reclamem das condições dos ônibus na nossa cidade, do transporte coletivo, e uma pesquisa que for apresentada aqui indica que o transporte público de Jacareí não tem superlotação. Olha, quero fazer um apelo novamente aqui ao secretário de Mobilidade Urbana, ao prefeito Isaías, para que olhe com mais atenção o transporte público da nossa cidade. A gente sabe dos desafios que tem, a gente sabe que o transporte público tem seus desafios, mas compete a quem ganhou a eleição, prometendo em melhorar o transporte público, apresentar as soluções. E é isso que nós estamos cobrando aqui nessa casa. Também quero tecer meus comentários aqui em relação ao transporte e dizer que essa casa está empenhada em melhorar o transporte. Essa semana a gente convidou os vereadores para que nós, em conjunto, fizéssemos uma reunião para discutir o problema do transporte. A gente fez uma reunião aqui na sala da presidência, onde a gente discutiu vários itens, e um deles foi em relação ao transporte. E ontem a gente teve uma reunião com o prefeito, a qual a gente fez essa colocação para o prefeito, apresentamos algumas propostas que é possível melhorar o transporte na nossa cidade. A gente passou para o prefeito, porque não é possível que toda a sessão de Câmara a gente volte nessa mesma ladainha de estar dizendo que o transporte vai mal e nada de diferente acontece. Então, a gente já
se colocou ao prefeito Isaías e também a mobilidade urbana, que nós, essa casa, está interessada em resolver esse problema, e é dessa forma que nós vamos fazer, cobrando para que se apresente uma solução, e nós ontem apresentamos essa solução para que nós possamos discutir em conjunto, porque a população está cansada de cobrar, e nós também, enquanto vereador. Então, a gente espera o mais rápido possível arrumar uma solução para melhorar em relação do transporte na nossa cidade. Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 295. A ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, solicitando providência referente à falta do serviço de entrega de correspondência no Jardim Terras de Conceição, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Meia Lua. Requerimento 296. Ao 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas policiais no Residencial Santa Paula. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 297, a JTU Jacareí Transporte Urbano, solicitando providência referente ao horário dos ônibus circular 28, Jardim Santa Marina. Autoria, vereador Valmir Meia Lua. Requerimento 298, JTU Jacareí Transporte, solicitando implantação de mais horário na linha circular 21, Jardim Panorama. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 299, ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas policiais no Parque Santo Antônio. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Requerimento 300, a EDP, solicitando a urgente substituição de postes de madeira, localizado de fronte ao número 21, na rua Ursulina Quina de Siqueira, no Jardim Santa Marina, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, não temos mais requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Primeiro pedido 136, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais sem encaminhar ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Na Avenida Joaquim Bernardino de Souza, Vila Nova Aliança, de frente ao condomínio Jacarandá, há uma área que tem serviço para descarte de entulhos e lixos, tendo em vista que moradores reclamam que os descartes indevidos têm atraído animais peçonhentos. Perguntamos, essa área é pública ou privada? É de conhecimento da prefeitura esse descarte de entulho e lixos no local acima citado? Quais medidas cabíveis a prefeitura pôde tomar para sanar esse problema? Anexamos foto. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Foi pedido votação, senhor presidente. Essa área aí está muito suja, os moradores têm reclamado, porque não sabe se é uma área pública ou é uma área particular. Então, eu gostaria de saber, que é uma área muito grande, onde estão fazendo um descarte ilegal naquele local. E por ser um descarte ilegal, nós temos que saber de quem é essa área para poder, então, tomar as medidas necessárias enquanto vereador dessa Casa de Leis. Então, estamos aí rodando a cidade, estamos atendendo vários munícipes e temos andado em vários bairros e lutado para melhoria em cada um deles. E qualidade de vida também se dá quando nós temos a limpeza pública da forma correta, sendo levado ao leve esse lixo e não sendo jogado na rua. E também tem munícipes que têm que se tocar, né? Porque se a pessoa tem um lixo em casa e ela não quer aquele lixo, ela não tem que jogar na rua, ela não tem que sair jogando pela rua o lixo. Poxa, o lixo é dela. Se o lixo é dela, tem que ser colocado no portão da casa dela para poder, então, ser destinado para onde tem que mandar. Agora, jogar o lixo na rua, isso é crime. Então, pedimos aí o voto dos vereadores. Senhor presidente, quero dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo, que está sempre antenado nas questões
do município, aqui ligados ao meio ambiente, à prestação dos serviços públicos. E eu, na manhã de hoje, eu fiz um vídeo muito curto dizendo que eu gostaria bastante, pastor, de discutir as questões das áreas públicas, no que diz respeito à iluminação, à limpeza, à conservação. Então, quando a gente não tem todos os elementos para poder fazer uma cobrança de forma coerente, a gente solicita para a prefeitura. Esse é o papel do vereador. Nós não estamos aqui, e essa é a linha do nosso partido, do Republicano, nós não estamos aqui para ficar somente apontando os defeitos. A gente quer buscar soluções em conjunto. E quando a gente fala de resíduos sólidos descartados de forma inadequada, a responsabilidade é compartilhada. Então não é só o problema do poder público que é ineficiente, mas tem também muitos da nossa população que jogam o lixo de qualquer jeito e acabam interferindo no nosso desenvolvimento. Parabéns, pastor, eu sou favorável. Também quero comentar isso aí, pastor Timóteo. Mais uma vez, né, a gente vem falar de lixo, né, descartado em lugares impróprios. E a gente está debatendo muito também a respeito agora desse programa que teve, né, no Parque da Cidade, que é a respeito dos lixos também eletrônicos, né, que esses são os piores ainda que estão jogando aí no nosso município. E lá na estrada do Bom Jesus, eu fui até lá e até coloquei nas minhas redes sociais o vídeo, 12 televisores jogados na beira de um rio, 12 televisores, 12. Aparelho de televisão de tubo jogado na beira de uma nascente. Está nas minhas redes sociais isso aí, pastor. Foi um absurdo. Ainda bem que eu consegui entrar em contato com o Marcos Maturano, ele conseguiu, já indicou a pessoa na hora com o caminhãozinho para ir retirar de lá do local que estava. É um absurdo jogar na beira do rio. Já não é para jogar em lugar nenhum. Imagina na beira de uma nascente. Então fica aí o meu voto favorável aí. Parabéns pelo pedido. Cumprimentar aqui o Gilson Pitoresco, que se faz presente no plenário. Seja bem-vindo, Gilson. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido. Pedido 137. Considerando informativo público no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, em 4 de agosto de 2021, segundo o qual Jacareí recebeu um projeto da EDP referente à substituição de 476 luminárias comuns da iluminação pública por lâmpada de LED, com início previsto para a segunda quinzena de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Existe um cronograma detalhado indicando os locais que receberão as novas lâmpadas de LED? Em caso afirmativo, enviar a esta Casa Legislativa listagem dos locais e dos prazos previstos. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Senhor presidente, foi pedido a votação do requerimento. Fiz esse requerimento porque são 476 luminárias comum que serão tiradas e trocadas por lâmpada de LED pela EDP Bandeirantes. Parabéns à EDP por esse excelente trabalho iniciado, esse projeto magnífico. Vai dar uma iluminada melhor para a cidade. Só que eu quero que seja mandado para essa casa como que será o cronograma, os locais que será colocado. Porque muitas das vezes chega lá e fala, foi uma emenda parlamentar, foi isso, foi aquilo outro, mas não foi. No local que for colocado, foi a EDP que colocou, não tem nada de emenda. Então, para saber certinho os locais onde vai ser essa iluminação, nós temos que saber, para depois não falar que foi esse ou aquele que fez aquela iluminação naquele local. É uma transparência que esse vereador pede para poder todos os vereadores dessa casa saber onde será
essa iluminação. Então, fica aí o pedido para apreciação dos vereadores. Quero comentar também e dizer... Quero comentar também, dizer, pastor Timóteo, que eu também fiz esse pedido essa semana, acabei retirando, porque o pedido do senhor chegou primeiro, a norma da casa, né, favorece isso, mas, assim, dizer também que tive também falando com o prefeito também a respeito da emenda impositiva, que vai vir de 300 mil para trocar as lâmpadas de LED no Meia-Lua. Até comentei com ele nos bastidores, falei assim, ó, se tiver intenção de mandar para o Meia-Lua, manda para outros lugares também que necessitam, porque para o Meia-Lua nós já vamos mandar 300 mil, que é o suficiente para fazer Lagoa Azul, Meia-Lua, Jardim Conquista e Mardevale. Então nós vamos mandar esse dinheiro para lá, exclusivo para as trocas de lâmpada. Então, de repente, se ele tiver com intenção de colocar, que use esse recurso em outros lugares também que necessita. E deixar usar essa emenda impositiva aí, essa emenda parlamentar, quer dizer, que está vindo aí para as trocas de lâmpada. Mas, ó, estamos juntos e vamos, que Jacareí vai ficar 100% LED. Quero também votar favorável ao pedido de informações do vereador pastor Rogério Timóteo, porque nós não temos realmente clareza de quantas lâmpadas são, porque nós não estamos falando de um único projeto. Tem a parceria com a prefeitura, tem a responsabilidade da EDP, então, parabéns, pastor, porque isso vai facilitar muito o direcionamento dos nossos trabalhos. Eu, com muita alegria, na semana passada, recebi a informação de uma solicitação atendida, a iluminação ali da praça, na região central da Raul Chaves, foi substituída, então eu agradeço o pessoal pela atenção, mas quando a gente fala de iluminação, nós estamos falando de substituição pelas lâmpadas de LED, nós falamos de economia e de segurança, que são os pontos principais a serem discutidos. Sou favorável. Eu queria colocar também parabéns pelo pedido, pastor, parabéns pela colocação, Roninha. É um projeto que está no plano de governo do prefeito Isaías, e nós, vereadores, com tanta sensibilidade, a gente está também pedindo também aos nossos deputados que nos mande as emendas para que a gente ajude o nosso município, né? E então eu sou favorável, né, a esse pedido, e também coloco que nós, entre eu e Sônia também, e o Dude, nós também recebemos verbas para o mesmo bairro e nós discutimos e chegamos ao consenso de que podemos sim partilhar essa verba que vamos receber para destinar a outros bairros também. Então, é muito bacana essa ação que a gente vem movendo aqui dentro dessa casa em favor da população de Jacareí. Meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido. 138, considerando as diversas reclamações recebidas de moradores que utilizam o circular 2, principalmente sobre a mudança do itinerário e a retirada de horário dessa linha desde o começo da pandemia. Considerando que os moradores reclamam que o ponto final do ônibus era no bairro Campo Grande e os usuários tinham a opção de descer no centro da cidade, ao SIM e à prefeitura. Considerando que a mudança ocorreu na pandemia, colocando o ponto final no Parque da Cidade, e com isso trouxe sérios prejuízos e transtornos aos usuários que têm de descer e caminhar até o SIM e a prefeitura, sendo um trajeto muito distante, prejudicando os idosos, deficientes e gestantes. Considerando a informação obtida por esse vereador dos munícipes que utilizam a referida linha de ônibus, aliás, que o ônibus passava à frente ao SIM, o que trazia grande benefício para os munícipes que vão procurar atendimento, e devido à pandemia esse itinerário foi retirado. Considerando que esse vereador enviou requerimento à JTU solicitando volta de itinerário e a volta dos horários, já que eram escassos e foram diminuídos por conta da pandemia, causando sérios transtornos à população. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprindo as formalidades regimentais, ser encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. O prefeito municipal tem conhecimento dessa situação?
Em caso positivo, qual data prevista para a volta do itinerário e dos horários dessa linha? Essa linha irá voltar a passar frente ao SIM? Em caso positivo, qual a data prevista? A autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, eu já tenho falado desse ônibus que sai do Campo Grande. O problema é que ele vai até o Parque da Cidade. Ele não vai até o SIM. No começo ele ia até o SIM. O pessoal do Campo Grande, Jardim do Vale, eles têm que descer no centro da cidade e até fazer consulta lá no SIM. Cadeirante, mulher grávida, gente idosa, gente que anda com moleta. E aí é o transtorno para aqueles moradores do Campo Grande e de Jardim do Vale, aquela região. Mas os horários, está aqui no ônibus, aqui, ó. Está aqui. Tá bom, esse aqui é o horário que sai na internet lá. Agora eu quero dizer a vocês que aqui está o horário do ônibus. Aqui, ó. Circular 2, Campo Grande. O ônibus sai do Parque da Cidade, sentido ao Jardim do Vale e Campo Grande. Na volta, sai do Campo Grande ao ponto final do Parque da Cidade. Está aqui. Olha para vocês verem o que acontece. Então, não está beneficiando esses cadeirantes, mulher grávida, e também quem anda de moleta, e aquele pessoal que vai no SIM. Gente, mas isso é um descalço. Eu fiz esse aqui, ó, para o Isaías Santana, porque eu não votei no Edim Guedes, eu votei no Isaías Santana. Meu voto está depositado para ele lá. Então, Isaías, você é uma autoridade da cidade, ajuda a tomar a providência, porque o Edim, pelo amor de Deus, está difícil com ele aqui. Eu peço o voto favorável dos vereadores. Senhor presidente, embora o vereador Valmir tenha se estendido nas colocações, mas são colocações válidas e muito pertinentes para a gente melhorar a prestação do transporte, a prestação do serviço do transporte público coletivo. O vereador Valmir está usando todas as ferramentas, pedindo ao prefeito, e esse assunto está sendo recorrente. Eu me recordo, vereador Valmir, Rodrigo Salomão, que nós já discutimos essa linha do Campo Grande para poder atender a população ali do Jardim do Vale, do Campo Grande, através de indicação que nós fizemos nessa casa. Agora o vereador está fazendo pedido de informações. Saiu aqui ontem que, a pedido nosso, inclusive, foi aumentado algumas linhas, mas também não está aqui o Campo Grande, vereador Valmir. Então, eu acho que a gente tem que continuar insistindo. Quando o senhor cita o nome do secretário, Edinho Guedes, que não fique soando como uma questão pessoal. Nós não temos nada contra o secretário, pelo contrário, nós queremos que o secretário trabalhe e que exerça o seu papel junto à prefeitura. Sou favorável, senhor presidente. Senhor presidente, também quero colaborar com relação a isso, e o Hernani bem colocou aqui, que o Campo Grande não está inserido nessas alterações, nesse reforço de linhas de ônibus que a prefeitura anunciou. E anunciou porque está tendo muita cobrança aqui da Câmara Municipal. Não é redundante falar, mas o vereador Valmir, quando cobra o prefeito Isaías, a gente vê que a situação está ruim mesmo, porque o vereador Valmir apoia sempre o prefeito nessa casa. E no transporte público ele está cobrando o prefeito Isaías para poder fazer essas melhorias. Então a gente percebe que está ruim mesmo a questão do transporte público, porque o vereador Valmir é uma pessoa que anda de ônibus, uma pessoa que conhece a situação do transporte público, está cobrando aqui publicamente o prefeito Isaías para que resolva essa situação. Então eu também quero me somar ao vereador Valmir e dizer, prefeito Isaías, precisa melhorar a qualidade do transporte público na cidade, a população não aguenta mais. Senhor presidente, também quero contribuir mais uma semana, o mesmo assunto, a empresa de ônibus, transporte público, a Secretaria de Mobilidade Urbana, Luiz Flávio. Em primeiro lugar, nas paradas de sucesso. É o tema mais comentado e reclamado aqui pelos vereadores nessa casa. Parabéns ao vereador Valmir, nós vamos continuar cobrando aqui, porque a gente acredita que o transporte público é um verdadeiro problema dessa cidade. E se a gente realmente não botar o dedo na ferida e começar a mudar aquilo que realmente é problema na nossa cidade, a gente não vai ter uma Jacareí diferente. E depois não pode vir com mimimi que
diminuir o número de usuários no transporte público. É a mesma coisa, você vai num prestador de serviço, um salão de cabeleireiro, algum lugar, bate na porta lá, o cara não te atende. Você volta uma, duas, na terceira vez você procura outro prestador. E a população vai começar, Hernani, a buscar novas alternativas para se locomover, porque as pessoas têm que trabalhar. E cada dia mais a gente vai ter uma diminuição de usuários do transporte público que, se continuar desse jeito, com esse péssimo serviço prestado, vai entrar em colapso. Também quero comentar aqui, né, eu já falei nessa casa, a gente teve uma reunião com o gerente do Atacadão, e vai pegar ali por volta de 350, 400 pessoas. E a gente fez algumas reivindicações que olhasse mais para os bairros mais distantes, Veranejal, Remédio. E o que o gerente nos disse é o seguinte, a gente até vontade de pegar essas pessoas, mas no Veranejal é um ônibus de 2 em 2 horas, no Remédio não tem ônibus. E aqui, quando a gente se fala, vereador Valmir, no Campo Grande, não está se falando só em Campo Grande, porque a nossa cobrança aqui é anos em relação ao ônibus só. Nós estamos falando do Campo Grande, Jardim do Vale, Colinas, Santa Rita, Castununga e Liberdade. São 6 bairros que só tem um ônibus e nós estamos cobrando diariamente que olhe para a população daquela região. Aí diz o seguinte, tem alternativa e tem o Uber. E se não olhar, logo vai implementar outro mecanismo que a população vai utilizar e aí não adianta reclamar. Também quero colaborar e também já agradecer a presença aqui do Jefferson, que faz parte dos aplicativos da cidade de Jacareí. Acabamos de falar de transporte, acabou de falar de aplicativo. Obrigado, Jefferson, a presença aí. E cada vez vai fortalecer mais aí, vai reduzindo o trabalho da empresa, a empresa vai deixando cada vez mais de atender a população. E falando também aí de empregos, né? O Atacadão quer contratar, mas o ônibus não passa na porta, como é que é? Vai pagar 2 ônibus? Não tem como. Então, tem que também, isso aí é geração de emprego, transporte público, não é só mobilidade na cidade, também geração de emprego. Obrigado, meu voto é favorável. Senhor presidente, quero falar também, desde já, a parabenizar o Jefferson, né? Junto aí com o Gilson Pitoresco, Jefferson, meu amigo, que faz ali o transporte via aplicativo, e dizer o seguinte, poxa, a empresa, ela, muitas das vezes, tem pessoas que reclamam do transporte alternativo, que existe via Campo Grande, mas não dão condições de regularizar algumas situações de transporte alternativo, porque só tem uma empresa, é só uma empresa na cidade. Aí fica uma perseguição, porque eles acabam trabalhando muitas das vezes irregular, levando e trazendo para o bairro que não tem o ônibus naquele bairro. Então as pessoas têm que ir para suas casas. Então nós temos sim que ver essa situação do Campo Grande. Parabéns aí, né, ao vereador Valmir, pelo pedido aí de informação e que possa ser resolvido essa situação aí. Também quero colocar alguns comentários. Como é importante essas discussões e saber que o transporte público é um problema nacional. E nós, enquanto vereadores, a gente vem lutando pela população jacariense e vejo a importância da criação desse fundo, onde nós nos reunimos, não com todos os vereadores, infelizmente, porque poucos puderam estar presentes, mas aqueles que estiveram presentes puderam ouvir do nosso presidente Paulinho dos Condutores a proposta também vinda pelo secretário de Transporte Urbano, de Mobilidade Urbana, da criação de um fundo para o nosso município, o Fundo de Transporte. E, se Deus quiser, nós ainda vamos ver o Brasil com também o transporte gratuito para todos os brasileiros, porque isso é uma questão social, isso nos remete segurança e isso facilita para os menos favorecidos e por todos aqueles que precisam de um transporte, assim como precisam de saúde e precisam de educação. Então, a gente vai lutar para que isso aconteça também aqui no nosso município. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. 139.
Considerando a taxa do desemprego no município de Jacareí, considerando que esse vereador tem sido perguntado por muitos munícipes sobre vaga de empregos no município de Jacareí, considerando que a pandemia causada pelo coronavírus gerou muitos prejuízos, sobretudo financeiro, onde muitas pessoas ficaram desempregadas em nossa cidade. Considerando que, em razão do desemprego como forma de subsistência, muitas pessoas passaram a exercer atividade informal, sobretudo na região central de Jacareí. Considerando a necessidade do poder público assegurar políticas públicas com vistas a garantir as informações necessárias para garantir o emprego no nosso município, considerando que é de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico promover o desenvolvimento econômico de forma integrada e sustentável, potencializando a qualidade de vida e a riqueza do município, com foco no aproveitamento das qualidades locais nos campos da ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, por meio de articulação e implementação das políticas públicas municipais de desenvolvimento da atividade primária, do fomento à atividade empresarial e de garantia de acesso do cidadão ao trabalho e à renda. Considerando que, da mesma maneira, muitas pessoas têm dificuldade para encontrar o primeiro emprego, considerando que a importância do poder público assegurar programas de qualificação profissional para os adolescentes do município de Jacareí, considerando que a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, preceitua em seu artigo 2º que considera-se adolescente aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Considerando a importância da atividade profissional na vida desses jovens trabalhadores como forma de incentivo, geração de renda, vivência profissional e outras formas de contribuir com nossa sociedade. Considerando o artigo 6º da Constituição Federal que assegura o trabalho como direito social, considerando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, com previsão no artigo 1º, inciso 2º, inciso 3º, aliás, da Constituição Federal, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egresso plenário, cumprir as formalidades regimentais, sem encaminhar ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. A administração pública possui o número de desempregados do município de Jacareí? Em caso de resposta afirmativa, informar esses dados. Em caso de resposta negativa, justificar os motivos. A administração pública realiza algum trabalho com vistas a fomentar a criação de emprego no município de Jacareí? Em caso de resposta positiva, informar essas atividades. Em caso de resposta negativa, justificar os motivos. A administração pública possui algum programa que objetiva garantir a primeira oportunidade de emprego aos jovens do município de Jacareí? Em caso de resposta afirmativa, informar qual é o programa. Em caso de resposta negativa, justificar os motivos. Autoria, vereador Roninha. Senhor presidente, foi pedido votação. Senhor presidente, eu venho fazendo esse pedido de informação, que eu já coloquei nessa casa um projeto onde vai poder gerar emprego, o primeiro emprego para jovem. Mas como que eu vou continuar colocando projeto nessa casa de emprego se eu não sei a demanda do desemprego dessa cidade? Eu preciso dessa informação para que eu possa colocar mais projeto de geração de emprego nessa cidade. Esse vereador não está aqui sentado só para fazer projeto de rua, de praça e de comemoração. Estamos preocupados, sim, com o desemprego da cidade de Jacareí. E conto com os nobres vereadores, junto nessa casa, vamos fomentar um trabalho, sim, para que as empresas de Jacareí empreguem munícipes da cidade de Jacareí. Tem que gerar emprego na cidade de Jacareí. De que forma, não sabemos, mas que tem que gerar, tem que gerar. Nada de vir aqui criticar que o jovem está no funk, está no fluxo, se não der uma oportunidade de emprego para que ele não chegue até o fluxo. Esse aí fica o pedido desse vereador.
Vereador Roninha, conte com o meu apoio, que bom que o senhor está trazendo esse tempo para ser debatido aqui nessa casa, eu tenho falado diariamente a respeito disso, e hoje é um dia propício também para a gente discutir esse assunto, até porque nós temos hoje o Jefferson aqui, né, representando uma classe do trabalho informal, hoje é o dia do estagiário, que é uma porta de entrada para o primeiro emprego. Eu que fui estagiário, iniciei minha vida dentro do poder público como estagiário, dou os parabéns a todos os estagiários aqui da Câmara, que muito nos ajudam, mas quando a gente fala de geração de empregos, nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais e falar sobre as políticas desenvolvidas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como que nós estamos trabalhando a legislação fiscal para atrair empresas e indústrias para o nosso município? Se a gente não tiver uma política séria, o momento é difícil, o momento econômico, ainda mais devido à pandemia. Mas Jacareí é grande, Jacareí tem potencial, tem áreas, tem profissionais capacitados para fazer isso acontecer. Então, conto com o meu voto, sou favorável. Senhor presidente, também quero contribuir, parabenizar o vereador Roninha para trazer esse tema tão importante aqui, Roninha, para a nossa casa. E dizer que é simples. A prefeitura tem que ser usada, tem que ser vista como um todo, tem que ser uma engrenagem que funcione em todas as suas pontas, o Hernani. Acabou de citar aqui. Eu sempre digo que não existe melhor programa social do que a geração de emprego. A população não quer viver às custas do governo, ela quer ter um emprego para trabalhar e levar seu sustento para dentro de casa. Acabou de ver. É assim que você combate a desigualdade. Acabamos de citar aqui, o Atacadão não pega as pessoas do bairro mais distante, carente, porque não tem ônibus. Isso é culpa nossa, da prefeitura. O cara que abriu uma empresa aqui em Jacareí demora 8 meses para ter um alvará da vigilância sanitária. Isso é problema de quem? Do empresário? Do cidadão? Não, nosso. Então, se a gente não fizer essa autocrítica, vestir as sandálias da humildade, analisar todas as formas de processo, a gente não vai sair do lugar. É assim, isso infelizmente é um ciclo vicioso. Parabéns, vereador Roninha, pelo pedido. Inclusive, senhor presidente, tinha um ditado popular aí na pandemia, né, ontem abriu tudo. Teve um ditado popular que falou assim, a economia nós pensamos depois, o emprego pensamos depois, agora é a pandemia, vamos resolver o problema da pandemia. Só que o emprego, ele caminha junto. Nós temos que enfrentar o desemprego, enfrentar a pandemia, os dois caminham junto. Olha como que está o centro da cidade. Vários trabalhadores informal, pessoas com carrinho de goiaba, pessoas com carrinho de uva, pessoas com roupa, pessoas com potes vendendo. Por quê? É uma forma de sobrevivência. Nós não podemos agora criticar essas pessoas, tem que arrumar meios de dar um trabalho para elas digno, para elas poderem trabalhar, porque muitos estão tentando sobreviver. Por isso que o centro da cidade, como aqui está o pedido, aumentou o trabalho informal. Aumentou, Roninha, realmente aumentou, porque elas estão lutando para sobreviver e devem continuar lutando enquanto o poder público não resolve essa situação do desemprego junto com o governo federal, governo estadual e governo municipal. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Não temos mais pedido. Não havendo mais pedido de informações, os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Desse modo, nos termos do inciso 5A do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa, peço ao segundo secretário que anuncie para que fique registrado em nossa ata eletrônica o total de trabalhos protocolados pelos senhores vereadores para esta sessão. Total de trabalhos 177, sendo 149 indicações, 10 moções, 14 requerimentos e 4 pedidos de informações. Abner de Madureira, 10 indicações, 3 moções. Dude, 10 indicações, 1 moção. Edgar, 1 moção.
Hernani Barreto, 4 indicações, 1 requerimento. Luiz Flávio, 5 indicações, 2 requerimentos. Maria Amélia, 3 indicações. Paulinho do Esporte, 1 indicação, 2 requerimentos. Doutor Rodrigo Salomão, 34 indicações, 1 requerimento. Rogério Timóteo, 19 indicações, 1 requerimento e 2 pedidos de informação. Roninha, 7 indicações, 3 moções, 1 pedido de informação. Sônia Pato da Amizade, 14 indicações. Valmir Meia Lua, 42 indicações, 2 moções, 7 requerimentos e 1 pedido de informação. Esses são os trabalhos. Agora solicita ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento do pastor Anderson Scarabello, na comunidade evangélica Rei Jesus, falecido em 11 de agosto de 2021. Voto formulado pelo vereador Rogério Timóteo. Voto de pesar pelo falecimento do pastor Bruno Rodrigues, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo do Espírito Santo, falecido em 12 de agosto de 2021. Voto formulado pelos vereadores Dude Rogério Timóteo. Voto de pesar pelo falecimento de Misako Funada Sasaki. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Rosa Rodrigues. Voto formulado pelo vereador Abner de Madureira. Voto de pesar pelo falecimento de Cláudia Abreu Moreira. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Helena Machado. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Paiva Ferreira, falecido em 14 de agosto de 2021. Voto formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Voto de pesar pelo falecimento de Maria da Fé de Faria. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Diego Costa. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Não temos mais voto de pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.